O segundo esclarecimento que eu preciso fazer envolve os conceitos de revolução e contra-revolução. O general Karl von Clausewitz, corretamente, com muita propriedade, definia a guerra como a continuação da política por outros meios. E eu acrescento, por minha conta, que a política é a continuação da religião por outros meios, ao menos para nós católicos, uma vez que a nossa ação política é orientada, tem como objetivo, tem como meta, entronizar Cristo Rei. Então, eu não consigo conceber uma ação política que não esteja subordinada, que não seja instrumento da nossa religião. Por isso que eu acrescento à fala do Clausewitz essa nota de minha autoria. Pois bem, uma vez que a nossa ação política é direcionada para essa meta, isso nos leva ao conceito de contra-revolução. Contra-revolução é um movimento que busca instaurar ou restaurar em todo o território nacional uma ordem política centrada no catolicismo e ordenada segundo o magistério da Igreja. Ou seja, o conceito de contra-revolução está intimamente associado ao conceito de Estado católico, nos termos definidos pelas encíclicas, as encíclicas Immortali Dei, de Leão XIII, de 1885, salvo engano meu, e a encíclica Quas Primas, de Pio XI, de 1925, enfim, além de outros documentos pontifícios. Ou seja, a ação contra-revolucionária tem como meta instaurar ou restaurar, enfim, essa ordem política. E essa era a ordem política que nós tínhamos no Brasil. Eu tenho que dizer isso, deixar isso muito claro, para que todos aqui tenham noção do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Os intervencionistas, que são os mais ingênuos, eles acham que a Revolução no Brasil começou em 1985, quando terminou o regime militar. Os conservadores e neoconservadores, muitas vezes, acham que a Revolução no Brasil começou em 1889, com a proclamação da República. E os reacionários sabem que ela começou em 1822, com o 7 de setembro, que está para completar 200 anos agora. E isso é uma verdade que nós temos que admitir, embora não seja agradável. Enfim, a chamada independência do Brasil se deu no bojo de um movimento liberal, revolucionário, orquestrado pela maçonaria, e foi a partir daí, de 1822, que as ideologias anticatólicas começaram a entrar no nosso país e influenciar a nossa vida política em maior ou menor medida. Eu tenho que fazer essa digressão para que todos aqui entendam o tamanho do problema. Foi a partir de 1822 que a maçonaria assumiu a direção do Estado sob égide de Dom Pedro I e José Bonifácio. Aí, logo em seguida, entraram no nosso país as ideias liberais inglesas e depois norte-americanas. Aí, depois, entraram aqui no Brasil as primeiras seitas protestantes, de maneira muito discreta, burlando a Constituição vigente, sob a vista grossa das autoridades. Aí depois entrou o positivismo. Aí depois desembarcou no nosso país o comunismo. E agora, mais recentemente, chegou a ideologia de gênero, que é uma expressão da Revolução Marcusiana. Então, eu
tenho obrigação de fazer essa digressão, né, para que todos aqui entendam o tamanho do problema. Senão nós caímos naquela posição de achar que o problema é só o comunismo ou o PT, enfim, esse tipo de discurso. Quem dera fosse só isso. Quem dera fosse só isso. Pois bem, e essa é a primeira notícia ruim. A segunda notícia ruim é que nós nunca tivemos uma contra-revolução no nosso país. Nesses 200 anos de vida independente, nós nunca tivemos uma contra-revolução. Ou seja, um movimento que buscava restaurar o status quo político vigente antes de 1822. Nunca tivemos uma contra-revolução. O que nós tivemos em alguns momentos da nossa história foram reações. Ou seja, reações a determinadas ameaças que punham em risco a sobrevivência do nosso país, enfim, mas nenhum desses episódios atacou a raiz do problema. Eu vou citar só 3 exemplos. E com isso eu não quero, de forma alguma, desmerecer o trabalho das gerações anteriores, que fizeram muita coisa. Claro, enfim, poderia ser muito pior. Se não houvesse determinadas reações, a situação do Brasil hoje seria muito pior. 3 momentos: o golpe da maioridade, a Revolução de 30 e o movimento de 64. Mas foram reações a determinadas ameaças que punham em risco a existência da nossa pátria. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque fugiria ao objeto da palestra falar disso agora, mas basicamente, num resumo muito apertado, o golpe da maioridade foi uma reação à ameaça do separatismo, que de fato poderia ter desmembrado o nosso país em vários pedaços, em várias republiquetas. Depois tivemos a Revolução de 30, que foi uma reação à rapinagem internacional, ou aquilo que o Papa Pio XI denominava imperialismo internacional do dinheiro, na encíclica 40º ano. Jordan Bruno Genta toca nesse assunto repetidas vezes. E o movimento de 64, que foi uma reação ao comunismo que ameaçava sequestrar o país e reduzir a terra de Santa Cruz, enfim, a um satélite da União Soviética. Mas nenhum desses movimentos atacou a raiz do problema. Nenhum desses movimentos foi uma contra-revolução. Enfim, de modo que nós tivemos o início do processo revolucionário em 1822 e desde então não tivemos nenhuma contra-revolução. Volto a dizer, não estou desmerecendo o trabalho das gerações anteriores, que fizeram o melhor que podiam. Agora eu passo ao terceiro